Olá pessoal, bom, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esses três cenários que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, tá? Na unidade 3, né, sobre o uso da perspectiva com distorção, né, e vou mostrar para vocês como é que eu estruturei esse cenário a partir da dos conceitos tradicionais da perspectiva, né? E, e qual foi a ideia, né? Pensando numa ideia de narrativa aí, desses três cenários, né? Bom, o primeiro, né, é esse cenário aqui dessa rua, né? É um cenário, todos os cenários eles são alongados, né? Esse primeiro aqui ele é um cenário da horizontal com movimento de câmera da horizontal, né? Então a ideia é que a gente tenha, né, um enquadramento que se inicia aqui, né? Nós pensando em termos de layout, né? E ele termine, ele passe por aqui, ó, né? Mais ou menos nessa posição, né? E finalize, né, mais ou menos aqui, né, nesse canto de cá, né? Então você tem aqui um movimento que a câmera vem para cá, né? E aí ela desce, né, focalizando aqui a rua, né? Em teoria seria essa mesma rua aqui no que a gente vê à esquerda da tela, né? A mesma rua à direita, né? É como se fosse a continuidade dessa rua, né? Então, pensando em termos de enquadramento, né? Vou tentar enquadrar aqui mais ou menos como seria, né? Eu teria essa visão, né? Pode ser um pássaro, pode ser uma pessoa voando, né? Mas a ideia aqui é a visão de um pássaro, né? Que ele tá visualizando aqui a rua, né? O muro, né? E se afastando aqui, né? A rua se afastando para o fundo, a cidade ao fundo, né? E aí você tem esse movimento aqui onde o pássaro, né, ele voa sobre o muro, né? Aí ele tá olhando, ele tá olhando para frente aqui, né? Ele tá num nível mais baixo, né? Ele voa subindo, né? Subindo mais alto, né? Aí a partir do momento ele tá mais alto que o muro, né? A gente vê aqui o muro, né? Então ele vê a parte de cima do muro, né? Então ele vê o outro lado do muro, né? E, né? A câmera desce aqui lentamente, né? Visualizando aqui, quase que como de cabeça para baixo, né? Aliás, praticamente de cabeça para baixo, né? O horizonte aqui da rua, né? Numa perspectiva esférica, né? Uma coisa que esse movimento de câmera ele pode fazer, ele pode estabelecer que nesse movimento, né, um giro, né, um giro de câmera, né, para a gente finalizar esse enquadramento aqui, né? É uma outra possibilidade também, né? Essa câmera fazendo esse giro, né? Então esse foi um dos objetivos aí desse cenário, né? Bom, agora como é que eu estruturei aqui essa perspectiva, né? Primeiro, né? A primeira coisa que eu fiz, né, foi estabelecer uma linha do horizonte, né? É um cenário em teoria mais simples, né? Então eu tenho aqui a minha linha do horizonte, né? Tá até marcada aqui de levinho aqui, né? No próprio desenho, né? Aqui, né, eu estabeleci um ponto de fuga, né? Esse ponto de fuga a gente pode ver pela perspectiva aqui dos prédios, né? Que deve ser mais ou menos aqui, né? Então a partir desse ponto de fuga, né, eu desenhei aqui o muro, por exemplo, né? A rua, né? Aqui eu tenho
o muro praticamente de frente, né, para o observador, né, e aqui ele vai se aproximando do observador. Então eu tenho aqui, em um dado momento, né, se a gente for ampliar mais aqui, ó, eu posso ter o observador de frente para esse muro, né, e aí eu vou caminhando, né, eu vou me aproximando desse muro, né, a gente tem essa visão aqui do observador, né? E é sempre uma subjetiva, né, desse observador, ou um movimento de câmera, uma objetiva de câmera, né? Mas aí no caso, pensando na perspectiva do pássaro, né? É um pássaro que voa baixo, né? Aí esse pássaro voa se aproximando do muro, né? E aí ele vai subindo, né? Aqui você vê que eu não faço nem a movimentação de câmera para cima, é um ligeiro movimento para cima, mas a própria distorção do muro aqui do cenário, né? Ele já me sugere que o pássaro, né? Principalmente desse ponto para cá, ele já me sugere que o pássaro, o barra personagem, né? Está mais alto do que o muro, ó, nesse momento da distorção, tá vendo? Ele passa aqui, ó, nesse dado momento, o personagem passa a estar mais alto que o muro, né? Ele passa do nível da rua, né, para um ponto mais alto, né? Beleza, aqui eu usei a perspectiva linear, né? Estruturando aqui os prédios, né? O cenário, né? O muro aqui a partir de um ponto de fuga, né? Mais ou menos nessa região aqui, né? E aqui eu começo a alterar, né, a minha perspectiva, né? Então eu crio aqui uma distorção, né? Pensando aqui mais ou menos num ponto de fuga cá embaixo, né? Um ponto de fuga extra, né? A gente pode até fazer uma linha vertical aqui, né? Para gente posicionar esse ponto de fuga, né? Esse ponto de fuga mais abaixo, porque eu estou me posicionando no sentido de plonger, né? Ou seja, o observador está aqui, né? A linha do horizonte está aqui, mas o observador está observando para baixo, né? Então eu jogo o meu ponto de fuga cá embaixo para eu poder desenhar os objetos, né? Nesse sentido aqui, né? Então nesse ponto médio aqui do meu cenário, né? Eu começo a criar, né? Uma distorção, né? Pensando aqui no ponto de fuga, né? Abaixo da minha linha do horizonte, né? E aqui, né? Praticamente, né? Os objetos aqui, ó, eles são desenhados, né? A partir desse ponto de fuga abaixo, né? Eles estão um pouco distorcidos, né? Porque a distorção, né? Pensando lá na perspectiva esférica, ele sugere, né, um pouquinho mais de expressividade, né, pro meus objetos. Então, nem sempre aqui os objetos estão seguindo a linha dura aqui da perspectiva, né? Muito mais para criar essa expressividade, né? Nessa distorção, né? do meu cenário, né? E aí, nesse momento aqui, ó, nessa outra parte do cenário, né? Aí eu já estou pensando mesmo na perspectiva esférica, né? Eu tenho aqui uma referência de um grid, né? Circular, né? Deixa eu diminuir essa linha aqui que ela está muito grossa. Então eu tenho mais ou menos aqui, né? Essa sugestão, né, de uma perspectiva esférica, né,
de uma distorção esférica, né, vamos dizer assim, né, para eu poder, né, criar essa impressão de perspectiva de olho de peixe, né? Então aqui eu distorço um pouquinho mais nesse sentido aqui, ó, para eu criar uma borda dessa minha esfera, né? Pensando aqui, abrindo um pouquinho mais essa distorção aqui, né, desse grid, né, desse suposto grid. Veja que minhas linhas aqui, ó, da calçada seguem mais ou menos como se fosse um grid esférico, né? E aí aqui, ó, eu tenho, né, um distanciamento, né, para um horizonte, né? Acho que o horizonte é mais ou menos aqui, ó, quase que uma visão do mar aqui, né? Então eu tenho essa confecção do grid aqui, ó, nesse sentido aqui, né? Então olha só, tem o percurso aqui, né, da perspectiva linear, né? Aqui eu tenho uma aproximação desse muro, né, do o espectador, né, ou o observador barra personagem se aproximando, né, desse muro, né? E aí daqui para cá, ó, desse ponto para cá, né, eu tenho o personagem, né, ele tá subindo, né? Mas o subindo, né, ele é causado, né? Ele é sugerido, né, pela distorção do muro e não pelo movimento da câmera, né, que sobe, né? A câmera sobe um pouquinho, né? Mas eu posso fazer esse enquadramento mais aberto aqui, né? Sem a necessidade de subir com a câmera, né? E deixa eu fazer uma marcação da câmera aqui em azul para a gente diferenciar ela. Opa, não. Onde que tá a minha câmera? Ah, tá aqui, né? Fazer essa marcação de azul da câmera, né? Pra gente diferenciar ali o que é a câmera, o que é as linhas de perspectiva, né? Então a gente tem esse ligeiro movimento de subida da câmera, né? Mas sem necessidade eu posso fazer essa câmera reta, porque o muro em si já sugere, né, a subida, né, do meu personagem, né? E aí aqui, né, ele tem essa visão, né, superior do muro, ele vê o outro lado ali, umas caixas empilhadas, né? E do lado de cá tem a rua novamente, né? Onde esse personagem ele pode ou visualizar o cenário de cabeça para baixo, né? Ou, né, o layout dessa cena pode sugerir que o movimento de rotação da câmera, né? Em que a gente termina a nossa cena aqui no alto, bem do alto, né, vendo a rua, né, o horizonte ali, uma praia, né, do nosso cenário, né. Então é esse aqui, é essa proposta, né. Então você tem um personagem que está observando ao nível da rua, ele começa a estar mais posicionado acima do muro, né? E aí ele finaliza observando, né, a rua de novo, bem do alto, né? E o horizonte ali no canto inferior direito, tá? Esse outro cenário aqui, né, é uma inspiração lá do The Last Belle, né? Também é um túnel de metrô, né? Então, pensando aí em termos de layout, né? Vamos imaginar que eu tenha, vou pegar aqui, vou fazer um quadrado mais decente, né? Vamos supor que eu tenha aqui um ponto inicial do meu layout, né? E a câmera desce, né? Até chegar no ponto final aqui, né?
do outro lado da, da, da minha tela, né? Aqui eu sugiro, eu fiz uma sugestão também de giro da câmera, né? Então a ideia é que a gente tenha esse enquadramento inicial, né? Aí a câmera desce, né? A gente tem uma aproximação em relação ao chão, né? Aliás, aqui no caso desse cenário não é a subjetiva de um personagem, mas é a subjetiva de uma câmera de circuito interno, né? Que filma aqui a entrada, né? A primeira entrada, né? Superior aqui na parte superior do desenho, né? A câmera faz um movimento focalizando aqui mais próxima o chão, né? Do túnel, né? Aí a gente tem um certo distanciamento, né? Dessa câmera, né? E uma ligeira aproximação e novamente, né? A gente vê a parte final do nosso túnel, né? A gente pode, igual eu falei, a gente pode sugerir aqui um movimento de câmera, como se a câmera estivesse girando. Esse giro ele pode ser feito, né? À medida que a câmera se movimenta, né? Esse movimento giratório da câmera, né? Fazendo esse giro enquanto movimenta, né? Só que aqui, ó, no caso, né, dessa parte central, eu vou ter que fazer um zoom, né, pra gente não ter, né, não chegar no limite do cenário. Então o ideal é que no momento de giro a gente faça um ligeiro zoom, né, e continue ali para não eu chegar no limite das bordas do cenário, né? Desse layout de cenário, né? Tá. E aí como é que eu fiz esse cenário? Esse aqui foi bem mais simples do que o anterior, né? Do muro, né? Porque a gente tem uma distorção esférica predomina a distorção esférica, né? Então a primeira coisa que eu fiz, né? Vou passar aqui por vermelho. A primeira coisa que eu fiz, né? Foi criar uma linha vertical de referência, né? Vou aumentar aqui o tamanho da minha linha. Uma linha vertical aqui de referência, né? E aí, aqui na primeira entrada, né? Peraí, deixa eu posicionar. Tá. Na primeira entrada aqui do meu túnel, né? Eu fiz a minha linha do horizonte, né? Que eu tenho essa perspectiva aqui, né? Então, eu tenho aqui no centro, né? A partir da linha vertical, né? Eu tenho uma referência do ponto de fuga, né? O ponto de fuga 1, né? Onde, né? Eu tracei aqui, ó, a referência do meu túnel, né? Aliás, não é nem aqui não, desculpa, gente, peraí. A minha linha do horizonte, ela tá referenciada aqui nessas linhas aqui, né? Ele tem uma ligeira distorção aqui, ó, do meu cenário, né? Mais ou menos nessa posição aqui, né?
Então tenho a linha do horizonte mais ou menos nessa posição. A questão é que eu tenho uma ligeira distorção de abertura aqui, ó, né? E aí eu trabalho essa perspectiva linear aqui do corredor, né? Pensando aqui também nos cabos, né? Veja que a mesma coisa, eu sempre trabalho com um pouquinho de distorção, né? Nas imagens, né? Justamente pela ideia da perspectiva esférica, né? Então, sim, nem sempre os meus objetos vão estar seguindo exatamente um ponto de fuga, né? Então, por exemplo, esse quadro aqui, ó, eu penso ele numa distorção seguindo aqui a superfície, né? A lateral aqui da parede, né? E aqui, ó, no centro, né? No centro na parte central do meu desenho, né, eu tenho a linha do horizonte aqui, eu estou olhando exatamente de cima para baixo, né? Aqui eu estou olhando um pouquinho eu estou olhando para frente, né? Nessa posição aqui. Aqui eu já começo a mudar aqui o meu ponto de vista, né? Olhando um pouquinho para baixo também, né? Se a gente for ver aqui na perspectiva desse ponto do cenário, né? A minha linha do horizonte ela passa a ficar aqui, ó. A linha do horizonte ela vai mudando à medida que eu vou movendo, né? A minha câmera, né? O meu ponto de vista, né? E aí aqui, ó, nesse ponto do cenário eu estou exatamente olhando para baixo, né? Então todos os meus elementos aqui, ó, vão ser desenhados, né? A partir, né, desse ponto de fuga aqui que está abaixo, né, da minha tá bem embaixo do meu ponto de vista, né? Então mais ou menos aqui, ó, seguindo, né, essa lógica, né? É lógico, aí tem um pouco da distorção, né? Por exemplo, aqui o túnel, né, eu não sigo exatamente aqui o ponto de fuga, né? Mas os elementos mais centrais aqui eles tendem a seguir esse ponto de fuga central aqui, né? Que está abaixo do meu ponto de vista, né? E aí continuando, né? Aqui eu tenho uma ligeira mudança, né? Também, né? Eu tenho outra linha do horizonte aqui, né? Então um dado ponto intermediário aqui, meu cenário está seguindo esse ponto de fuga, esse outro ponto de fuga, né? Esse terceiro ponto de fuga, né? Então minhas linhas aqui, as linhas de perspectiva, né? Eu guio aqui essa parte do cenário, né? Mais ou menos a partir deste ponto de fuga, né? E aí aqui exatamente nesse terceiro ponto de fuga eu tenho novamente, né, o espectador, né, ou o espectador, né, vamos dizer, o espectador olhando de cima para baixo, né? Então é o ponto aqui do cenário, né, que ele vai seguir mais ou menos essas bordas, né, essas linhas de fuga, né? Aqui eu brinco mais com a distorção, né? Veja que neste momento, ó, o túnel ele se distancia do meu ponto de vista, né? Ele fica mais distante do meu ponto de vista, então as linhas tendem eu trabalho aqui as linhas da parede do meu túnel, né? Brincando com um degradê, né? Ou seja, quanto mais distante, mais próximos as linhas ficam, né? Também mostrando essa superfície, né? E aí novamente, né? Eu tenho um outro momento aqui em que a câmera está um pouquinho mais próxima, né, do chão, né? Eu tenho uma outra visão, né? De baixo para cima, né? Veja aqui que a máquina de refrigerante ela segue mais ou menos esse quarto ponto de fuga, né? Ponto de fuga 4, né? Aqui mais ou menos as placas também, né?
E aí, ó, a câmera continua, né, revelando novamente aqui meu próximo minha próxima linha do horizonte, né, que é o final da minha do meu túnel, né? Eu tenho mais ou menos aqui, opa, eu tenho mais ou menos este outro, né, ponto de fuga 5, né, em que eu vou finalizar, né, o desenho aqui do meu túnel, né? Sempre tentando trabalhar também a questão do grid aqui, ó, pra gente poder ir desenhando aqui mais ou menos a superfície, né, do das paredes, né, desse túnel, né? E os elementos aqui laterais, né, eles vão seguir, né, mais ou menos, né, essa perspectiva esférica aqui, né? Então a ideia aqui é sempre os elementos, né, tentarem seguir esse grid esférico que a gente vai criando, né, lateralmente aqui, né? Nossa, tá muito mal rabiscado aqui, né? Deixa eu virar aqui o meu desenho, deixar ele na horizontal aqui, né? Então aqui, se eu tenho essa distorção aqui, ó, a ideia é sempre ir seguindo, né, essa distorção, né, do chão aqui, da perspectiva do chão, né? E aí a tendência dos elementos é sempre seguir essa distorção, né? E aqui é a mesma coisa, o chão, né? À medida que eu vou me afastando, né, eu vou ligeiramente curvando, né, o meu chão, né, para brincar um pouquinho com essa visão de olho de peixe, né, do meu cenário. Aqui a distorção ela passa a ser dessa forma, né, como se eu tivesse eu tivesse espremendo aqui o meu cenário, né? E aqui, ó, essa aqui é uma visão mais próxima, né? Essa parte do desenho é uma visão mais próxima, né, do espectador. Então esse grid ele tende as linhas do grid tendem a se distanciar porque eles estão se aproximando mais do meu ponto de vista. É igual aqui, ó. Vê que a placa está bem maior, né? Porque ela está bem mais próxima do meu ponto de observação, né? Então a gente tem aqui basicamente, né? Você tem uma linha do horizonte aqui, né? Você tem um outro ponto de fuga aqui, né? Pra gente ver essa ligeira distorção aqui, porque esse aqui eu tenho um momento mais, esse aqui é um momento mais linear, né? Da perspectiva linear do meu cenário. Depois eu tenho uma visão superior, né? Aí eu trabalho a perspectiva esférica, né? Do meu cenário, brincando com as distorções laterais aqui, né? A perspectiva esférica ela está aqui, ó, na estrutura dos elementos, né? É como se eu estivesse vendo uma superfície da esfera, né? E aí eu tenho um outro momento aqui, um terceiro ponto de fuga, onde que eu desenho toda essa parte aqui, referenciado nesse ponto de fuga, conectando um pouquinho com essa perspectiva esférica, né? Aí também continua na visão superior, né, onde que eu tenho um maior distanciamento do meu corredor, então a tendência é ficar menor, né? Aí, novamente, o observador se aproxima um pouquinho do chão, né? Observando, é como se a câmera tivesse dado um zoom, né? E aí eu consigo ver um pouquinho maior, né, a largura desse corredor, né? E aí, novamente, né,
parto ali para o ponto de fuga 5, né? No qual os elementos vão se distanciando do meu ponto de vista, aí brincando aqui com uma ligeira abertura, né? E aí se encerra aqui, né? Com um possível giro, né? De câmera, né? Para a gente posicionar aqui adequadamente no ponto final do meu cenário. Bom, então esse é a proposta do segundo cenário, né? Um circuito interno, né? Onde que a gente tem um zoom e um distanciamento do zoom da câmera. E aqui um outro, né? Cenário, né? Um corredor de um presídio, né? A ideia sugerir uma ideia de um lugar fechado, né? Para uma abertura ali da saída desse corredor, simbolizando a liberdade, né? Vamos imaginar que é um personagem que está sendo solto, né? Cumpriu a pena, né? Então ele tá saindo da prisão, né? Aqui a proposta, né? É lógico, eu não desenhei o personagem, né? Mas a gente pode imaginar um personagem aqui, né? Que ele está caminhando, né? Ele está caminhando na direção da câmera, então é uma câmera objetiva, né? E a ideia aqui é o que o movimento a câmera se afasta ela sai aqui o personagem sai do enquadramento da câmera, né? Essa câmera se torna subjetiva, né? E novamente, né? Ela se torna objetiva, né? Ela se torna objetiva, né? A gente vê o personagem de costas, né? Saindo aqui da prisão, né? A ideia, né? Desse cenário aqui, né? Deixa eu desenhar aqui mais ou menos, né? Seria uma subjetiva, aliás, uma câmera objetiva aqui, né? Uma câmera objetiva mais ou menos aqui, né? Em que a gente vê o personagem saindo. A gente tem um giro da câmera no meio, né? Desse cenário, né? Deixa eu selecionar aqui minha câmera. Opa, fazer isso com o giro do Krita não é legal, não. Então você tem aqui mais ou menos a câmera girando, né? Até, né, finalizar aqui, né? Nessa cena final, né? Com o personagem, né? Saindo, né? Personagem saindo aqui do corredor do presídio, né? Então, voltando lá, né? A gente tem aqui esse enquadramento. A câmera literalmente vai girando, né? À medida que vai fazendo o movimento, né? A câmera deixa o personagem para trás, né? E aí a gente tem a visão aqui do teto, né? Como se fosse uma subjetiva desse personagem, né? E aí o giro continua, né? Até a gente finalizar, né? Com esse enquadramento final, né? Bom, a ideia aqui, né? Como é que eu fiz esse cenário, né? Aqui basicamente predomina a perspectiva linear com um pouquinho da perspectiva esférica, né, ou distorcida, né? Então a mesma coisa que eu fiz no cenário do corredor lá do metrô. Eu crio uma linha de referência, que é a minha linha do horizonte, né?
Aqui basicamente o meu ponto de fuga ele deve estar mais ou menos nessa posição aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Minha linha do horizonte está um pouco mais alta aqui. Espera aí. Ela muda um pouquinho aqui, ó. Basicamente aqui, né? Que eu tenho essa distorção aqui. Aliás, não é nem aqui, é mais ou menos aqui, ó. Eu tenho mais ou menos o meu ponto de fuga nessa posição aqui, né? Minha linha do horizonte está mais ou menos aqui, né? Aqui eu brinco também com um pouco da distorção do meu cenário, né? Seguindo aqui os elementos, né, do corredor, né? Aqui eu faço uma perspectiva mais reta, né? Aqui eu tenho, né, meu ponto de fuga mais ou menos nessa posição aqui, ponto de fuga 2, né? Aí eu estou olhando para cima, né? Então a ideia aqui os elementos estarem mais ou menos posicionados em relação a essas linhas de fuga, né? Mas aqui, ó, eu tenho um misto da distorção, né? Porque eu tenho um outro ponto de fuga que fica mais ou menos nessa posição aqui, ó. Porque esses elementos aqui, ó, eles estão desenhados, né, de acordo com esse ponto de fuga do meio, né? Então, esse tubo aqui, ó, ele é mais ou menos a divisão desses elementos do teto, né, que são desenhados a partir deste ponto de fuga, né, para as paredes, né, que são desenhadas a partir deste ponto de fuga abaixo aqui, ó, né? Então eu uso essa tubulação aqui para dividir a lógica, né, dos dois, né, dos dois desenhos, né, das duas partes do desenho. E a mesma coisa eu faço aqui, ó, tem a divisão da parede, né, em que eu desenho aqui os meus elementos a partir de um ponto de fuga que está até fora da minha tela, né? Então, as portas aqui, ó, deixa eu pegar aqui com a linha, mas as portas, né, eles estão desenhados mais ou menos a partir de um ponto de fuga cá embaixo, né? Aqui eu nem tenho, né, no finalzinho do corredor eu nem tenho essa referência em relação ao ponto de fuga central, né, para fazer uma coisa menos distorcida, né, da parte externa do corredor. Aqui também, ó, a mesma lógica, né? Mas aí à medida que eu vou distorcendo, né, eu vou trabalhando em relação ao ponto de fuga que está cá embaixo, né? Então eu tenho aqui um ponto de fuga aqui, outro aqui, né, abaixo desse corredor, um ponto de fuga superior, né, outro ponto de fuga aqui, né, que ele vai trabalhar em relação a esse traçado do corredor aqui, né? Esse traçado aqui do corredor, né? Aqui o traçado das portas, né? Também, né? E aí eu tenho aqui meu ponto de fuga 5, né? Que acho que é 1, 2, 3, 4, né? O ponto de fuga 4, né? E o ponto de fuga 5 aqui, que está aqui no finalzinho do corredor, né? E aí, assim, as distorções, né, gerar a superfície, elas seguem aquela lógica, né, do degradê, né? À medida que
vocês podem fazer o grid, né, de referência aqui para fazer as superfícies da porta. À medida que vai se aproximando, as linhas se distanciam, né? E aí vocês conseguem desenhar mais ou menos aqui as portas, né? Então eu tenho esse elemento aqui é uma porta um pouco menor, e depois eu faço uma porta um pouquinho maior, né? Não dá para seguir muito a lógica do grid, né? Eu faço de forma bastante intuitiva, né? Mas vocês podem usar o grid aqui como referência, né? Pensando naquela videoaula sobre elementos que se repetem, né? Fazer o grid lá usando uma linha diagonal como referência, né? Para vocês criarem os distanciamentos, né, iguais ali entre uma linha e outra do grid, né, para criar, né, a perspectiva mais correta ali do seu cenário, né? Então é só dar uma olhadinha lá na videoaula sobre elementos que se repetem, né? Desenhando elementos que repetem perspectiva, né? Então esse aqui também é um cenário até mais simples do que aquele que tem a distorção, né? Do corredor do metrô, né? Só que aí eu tenho inversão aqui do meu cenário, né? Eu tenho 5 pontos de fuga que eu usei como referência, né? Vocês veem que assim o desenho ele não segue muito certinho a essas linhas de perspectiva, porque eu gosto de brincar muito com as distorções, né? Mas vocês podem fazer, né? Quanto mais preciso vocês conseguirem fazer em relação aos pontos de fuga, melhor, né? Em termos de compreensão aí da perspectiva, né? De como vocês vão desenhar, né? E aqui assim é sempre a visão de frente, né? Então o personagem está olhando a linha do horizonte, ele está no nível a linha do horizonte está no nível do olhar, né? Eu uso esse ponto de fuga, né? Porque em um dado momento, né, o meu personagem está um pouquinho mais alto olhando para baixo, né? Então eu tenho um plongé, né? Aqui eu tenho um contra-plongé, né? Ou seja, o personagem está olhando para cima, né? Então por isso eu uso esse ponto de fuga superior, né? E aí na sequência, né, eu tenho novamente, né, o personagem olhando um pouquinho para baixo, então eu faço esse cenário, eu faço esse ponto de fuga aqui abaixo, né? E aqui, né, na parte inicial do corredor, né, novamente, né, eu tenho a linha do horizonte no nível do olhar do espectador, tá? Bom, é isso. Eu espero que essas explicações ajudem um pouco, tá? Eu não tenho trabalhado com tons aqui de cinza, né? Apenas algumas coisas, mas por exemplo, nesse cenário aqui em que a gente está brincando com a ideia de liberdade, né? Por exemplo, essa parte interna do corredor ela pode ser muito mais escura, né? Muito mais sombreada, muito mais sinistra, né? E aí a gente tem um contraste para uma área mais iluminada, né? Às vezes a porta aqui de saída ela pode ser, a gente tem uma luz, né? Uma contraluz ali uma luz que vem lá de fora, né, mostrando essa ideia de liberdade, né. Aqui na hora que ele olha para o teto, né, vê o teto de vidro, a gente pode fazer um ambiente mais iluminado também lá fora, né, para mostrar essa ideia, né, de que o personagem está caminhando aí para a liberdade, né. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado aí da proposta, né, e tô doido aí para ver os exercícios de vocês, tá? Então, muito obrigado, né? E até a próxima videoaula.